Olá, estudante da primeira série. Neste vídeo, você vai estudar um pouquinho sobre as funções, os conjuntos numéricos das funções e como elas se relacionam para situações do nosso dia a dia, aonde você pode encontrá-las. Muitas vezes nos deparamos com situações que envolvem uma relação entre grandezas, né? Então, uma engrenagem precisa da outra, e isso é uma relação de dependência. Um reloginho não funciona se todas as engrenagens não estiverem de acordo, né? O valor a ser pago na conta de luz de sua casa depende do consumo medido do período, assim como o consumo de água também. A quantidade paga no final de todo mês, né, no final do período, depende da quantia usada. Por isso, sempre é bom dar uma maneirada no banho, desligar as TVs à noite, a luz e economizar. A família agradece e o meio ambiente também. O tempo de uma viagem de automóvel entre duas cidades depende da velocidade média desenvolvida no trajeto, assim como também pode depender do veículo usado para essa viagem. Se for de carro, o carro tem uma certa velocidade, uma certa potência. Se for de ônibus, a velocidade já é controlada. Se for uma viagem mais longa que precisa se ir melhor de avião também. Se for uma coisinha assim mais perto de casa, mas você vai fazer um deslocamento de bicicleta, a pé, de moto, então são fatores que interferem, tá, no resultado final dessa análise. Então existe uma dependência, né, dessas duas grandezas. Cada grandeza é chamada variável. Então, no estudo das funções, nós teremos duas variáveis. A primeira delas é a variável independente. O próprio nome já diz, ela não depende de ninguém. Ela vai existir sozinha. E a variável dependente, que já precisa de uma forcinha. Vai ter que acontecer alguma coisa antes para a variável dependente aparecer. Quem vai ser quem aqui com relação a variáveis, né? Como é que eu vou classificar nessa sentença a variável independente e a variável dependente? O número de barras de chocolate que alguém compra e a quantidade paga por elas, pelas barras de chocolate. Então, quem é a variável independente e quem é a dependente? O que eu preciso fornecer para chegar ao resultado, né? Então, eu preciso fornecer o número de barras de chocolate. Quantas barras de chocolate serão compradas? Independente. 1, 2, 3, 10, uma caixa. Para que se chegue à quantidade paga por elas, ok? Então, variável dependente. Se eu comprar uma é um valor, se eu comprar 10 é outro valor, tá? Esse é o conceito de variável dependente e independente. A variável independente, no conteúdo de funções, nós vamos estar encontrando-a dentro do conjunto domínio, que serão os valores de x. A variável dependente é a imagem ou os valores de y, que também pode ser chamado de f de x. Em alguns lugares você vai encontrar y igual a tal coisa, que é a função, ou f de x igual a tal coisa, que é a mesma função, tá bom? Não muda nada. Na classificação das funções, são 3 possibilidades. Primeiro, eu posso ter uma função injetora, conjunto contra-domínio é 0, 1, 2 e 3. No entanto, o conjunto domínio é o conjunto imagem 0, 2 e 3, ou seja, nem todos os elementos receberam uma flechinha, tá bom? Injetora. Sobrejetora, o conjunto imagem é igual ao conjunto contradomínio. Tudo bem se receber 2 flechinhas, não tem problema. O importante é que o conjunto contradomínio todinho seja igual ao conjunto imagem todinho. Função bijetora, vai ser as 2 coisas ao mesmo tempo. Não vai sobrar ninguém aqui no conjunto contradomínio, tá? E cada elemento vai receber também uma correspondência do conjunto imagem. Então, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, né? Neste vídeo, você estudou um pouquinho sobre as funções, a relação de dependência, os seus conjuntos numéricos, as situações problemas. Eu espero que você tenha gostado e até breve.